Bom, eu acho que No Game No Life foi criado só por causa dessa cena. O autor, na sua genialidade imensurável, pensou: caramba, imagina uma cena de 2 personagens irmãos se beijando. Cara, isso ia ser muito legal. Mas a menina tem que ser uma lolita e tem que ter cabelo colorido também. Mas depois que ele percebeu, assim, ele pensou bem nessa ideia, ele percebeu que ele não iria conseguir lançar isso sem contexto, né? Ele ia ser muito linchado. Então ele decidiu criar um anime inteiro só pra mostrar essa genial cena que ele fez. Exatamente igual o Solo Leveling, que foi criado só pro protagonista farmar aura. E sabe o que esses dois têm em comum? Os dois são uma merda! Esse anime começa mostrando uma batalha irada, com vários efeitos especiais e explosões só pra chamar a tua atenção. E nessa batalha nós somos apresentados a uma pessoa que tá cheatada, ela fala que tá cheatada, ela perde e ela não é banida. Tá parecendo até um joguinho aí que eu conheço. Bom, depois disso nos é mostrada a nossa dupla de protagonistas. Começando pelo Sora, esse moleque aí que tá todo largado na frente do computador e depois já vai logo pra sua irmã, a Shiro, que... Porra, cara, o que é isso aí, mano? Primeiros 10 minutos de episódio é assim que eles apresentam a protagonista do anime. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Ah, tá, isso daqui vai ser bem importante. Depois dessa introdução catastrófica, os protagonistas recebem meio que um desafio para uma partida de xadrez, que eles com certeza aceitam, né? Porque eles são os melhores do mundo em qualquer jogo. No meio da partida tem uma puta de uma cena falando sobre como a Shiro é a melhor jogadora de xadrez, porque ela decorou todos os movimentos possíveis da abertura, do meio do jogo e do final, pra ela quase tomar um garfo que eu não tomaria. E sabe qual que é o meu feito do xadrez? Eu decorei todos os movimentos? Não, eu fiz escolinha de xadrez com 8 anos e joguei os interclasses da minha escola. Pra você ver o nível do roteiro do anime aí. Enfim, depois dessa partida eles vencem, né, obviamente, e são recompensados indo para um mundo mágico de jogos, onde o deus desse mundo, o Tete, essa coisa aí, ela fala as regras para eles, de como que joga lá e como que vai pro mundo, e vaza. Essas regras vão ser muito importantes, mas relaxa que você não precisa decorar nenhuma delas. Porque os protagonistas ou qualquer personagem secundário vai repetir elas a cada 5 minutos. E as 10, tá? Todas elas. Bom, as regras são bem simples. Elas são tipo os 10 mandamentos. Pra você começar um jogo com alguém, você tem que declarar... É tipo a hora do duelo do Yu-Gi-Oh! Só que se fosse ruim, né? Você tem que olhar pra pessoa e falar Ashente. Que é tipo, eu juro pelos mandamentos que eu vou cumprir as regras. Que são, não pode matar... qualquer conflito ou coisa tem que ser resolvido por jogos. Os jogadores eles têm que apostar uma coisa que os dois concordem que vale. Tudo no mundo é apostável. E quem é desafiado que escolhe as regras do jogo e o jogo em geral. Se você apostar, você tem que entregar. Não tem o que fazer. Não pode roubar, né? Mas essa regra aí ela é meio foda-se, porque no meio do anime vai ter uma pessoa aízinha que vai roubar. E não vai acontecer nada, né? Se você tiver, tipo, em um grupinho e você for desafiar alguém, outro grupo, só os 2 representantes que vão jogar. E na 9 e na 10 já tinha acabado a criatividade, então nenhuma das regras pode ser mudada e se divirta. Eu, sinceramente, não vi tanto problema nesse início do anime, tirando aquela introdução lá dos personagens, porque ele só tava sem graça. Mas a partir daqui ele fica ruim. E como ele fica ruim, hein? Eles saem andando pelo mundo atrás de informação e dinheiro, até que eles encontram uma mulher que ela tá tomando um pau num jogo de baralho, num jogo de cartas, né? Percebendo que a adversária dela tava roubando muito, eles vão lá e avisam pra mulher. E essa mulher aí, ela era filha do antigo rei, que agora tava tentando tomar posse do trono. Lembra do que eu falei lá, que tudo tem que ser decidido por jogos? Então, quem vai ser o rei do lugar também é decidido por jogos nesse mundo. Ela perde pra ladrona, ficando... muito na merda lá, e vai falar com os protagonistas, que esculacham ela, falando que ela era uma burra, que o pai dela também era outro tanso, que não sabia jogar, por isso perdeu o reino, e ela fica muito puta e chama eles pro X1 em um jogo. Agora você pensa, um mundo mágico de jogos, vai ter algum jogo diferente, né? Vai ser, assim, um dos primeiros confrontos reais do anime com o jogo. E ele vai ter que surpreender, né? Sabe qual jogo que eles jogam? Pedra, papel e tesoura! E adivinha? O anime come metade do episódio
explicando táticas infalíveis de pedra, papel, tesoura. Só pra no final do jogo o protagonista falar: ai, eu já sabia que eu ia vencer desde o começo. Então por que você passou metade do episódio falando como ganhar? Se você já sabia que ia ganhar. Isso não tem cabimento não, cara. Depois dele ganhar lá, ele pede... Ele tem o direito, né, de pedir algo pra mulher, né? E sabe o que ele pediu? Sabe qual que foi a troca deles? A mulher se apaixonar por ele, né? É claro que ia ser isso. Porque tudo nesse anime tem que terminar em mulher pelada, putaria ou CP. Não tem um meio termo. Eles não pedem alguma coisa suavezinha. E se eles pedem, tem que vir acompanhado de algum desses. Depois disso, eles decidem se juntar para tentar vencer a mulher que estava roubando lá da filha do rei. Para tentar ganhar o título de rei daquele lugar, que estava sendo decidido por jogos. Então, eles vão jogar uma partida de xadrez clássico. Mas não, esse daqui não é xadrez clássico. Meio que as peças têm vontade própria. Só que esse jogo ele é muito descoordenado, assim. Porque não é como se a torre fizesse alguma coisa de diferente que o peão. A partir de um momento, vira uma zona tão grande que o peão começa a andar quantas casas ele quiser, não muda nada. É como se fosse damas. Virou damas com personalidade aquilo lá. E lembra da regra que eu falei mais cedo? Que não podia roubar e tudo? E adivinha? No meio do jogo, a mulher ela começa a roubar, o protagonista olha e fala, ela tá roubando. Tem um juiz olhando, ela roubando. Ela foi desmascarada. E sabe o que aconteceu? Nada! Porque simplesmente esse anime não se sustenta nas regras, sabe? Aí o protagonista lança mó fanfic zona que a rainha dela, por causa que ela tava roubando, ficou revoltada e matou o rei, fazendo ela perder. E isso só é mostrado por fala do protagonista. Isso não tem sentido nenhum. Daí ela perde e eles viram reis do lugar. Simplesmente. Bom, depois disso daí os protagonistas vão meio que numa biblioteca antiga. E pra pegar uns livros lá de uma espécime de elfa, não sei. Essa bichona aí que ela era muito pica. A raça dela era muito boa nos jogos e tudo. E no caminho, eles ficam jogando com aquela mulher lá, que era a filha do rei, que tinha se apaixonado pelo protagonista. E é um episódio inteiro no meio disso, que não precisava existir. Só diete e piada com a irmã do Sora, que é uma criança, ficar querendo tirar foto das partes íntimas da mulher. Ficar vestindo as roupas, a calcinha e o sutiã dela. Porra, cara. Como é que pode, mano? Foram 22 minutos de putaria, mulher pelada e criança sexualizada. Pô, cara, esse episódio é tão ruim, mas tão ruim, que ele conseguiu me trazer a mesma sensação de assistir School Days inteiro em um episódio só, em 22 minutos. Ele conseguiu superar o quão ruim School Days foi. Pra você sentir o nível da cavernosidade desse episódio. Chegando na biblioteca perdida, eles encontram a mulher lá que eu tinha falado, que tinha ganhado na aposta do antigo rei pra ficar com todos os livros. E pra convencer ela de apostar os livros, eles oferecem um Kindle. E essa parte eu admito, eu dei uma risada, porque eu não tanquei o Sora tirando um Kindle da mochila, do cu na verdade, né, porque ele não tava de mochila. Mas a minha felicidade, ela não durou muito não. Na verdade, ela durou uns 15 segundos, até eles começarem a jogar. Porque o jogo que ela propôs era de falar uma palavra em qualquer língua. E se essa coisa existisse e estivesse naquele lugar, ela sumiria. Então, tipo, eles estão sentados numa cadeira. Ele fala cadeira, todas as cadeiras somem. E se ela não tivesse lá, e ele falasse, por exemplo, bola, e ela não tivesse na sala, uma bola iria aparecer. E adivinha o que ele falou? Uma das coisas que ele falou. É óbvio que ele ia usar isso, que o anime ia usar isso pra virar uma putaria desenfreada. Porque ele fica falando, tipo, ai, roupas íntimas, camiseta. E adivinha, a irmã dele tava no meio. A irmã dele, que tem 11 anos! Bom,
depois desse começo aí do jogo, tem aquela cena que eu falei mais cedo, no início do vídeo. Que eu vou dar um pouco do contexto aqui dela, mesmo que... Ai, cara, que merda de cena, tá? Eles começam lá a jogar e tudo, e depois de todo mundo ficar pelado, ele lança que ele vai tirar o oxigênio, a atmosfera, tudo da Terra, litosfera. Ele fica tirando, tipo, a camada de ozônio, pra não dar pra respirar. Ele tira a gravidade e os caralho, porque a mulher tinha explicado que se qualquer coisa fosse destruído, ou se eles morressem, eles iam voltar. Então qual foi a ideia dele? Quem matasse primeiro, ganhava. Porque senão eles iam falar, tipo, todas as palavras do mundo, e ia durar pra sempre aquele jogo. Depois dele tirar tudo isso, a solução dos dois foi se beijarem pra passar oxigênio um pro outro. Enquanto eles caíam no centro da Terra, e a mulher caiu primeiro e eles venceram. Essa foi a cena. Foi para passar oxigênio um para o outro. Bem isso. E aqui vão as minhas considerações finais. O anime é bom? Não, definitivamente ele não é bom. E aqui estão os pontos que moldaram a minha opinião sobre ele. Vamos começar falando do ecchi barato e ruim desse anime. Como eu disse antes, parece que tudo nesse anime tem que terminar em putaria, ICP e gente pelada, e eu odeio ecchi em anime. Mas, mesmo se eu não ligasse, No Game No Life se estraga sem o ecchi. E, tipo, não teria problema nenhum se esse anime fosse só de comédia. Só que esse anime, ele tenta se levar a sério ainda. E ele falha, porque ele consegue ser ruim até nisso. E segundo, que os protagonistas são só medíocres, e ponto. Esse anime ele consegue, ele tem um feito de criar personagens marcantes com um design legal e estragar eles depois. Tipo, o protagonista, o Sora, ele é um dos personagens mais desinteressantes que eu já vi em uma obra. Ele conseguiu superar o Kirito em ser ruim. E a única coisa que salva dele é a dublagem, que não é nem mérito do autor, é mérito do dublador. Porque o Sora, ele consegue juntar a nata de ser Ed e conseguir ser chato. E terceiro, a sexualização de personagem menor de idade, que se você passa pano pra isso, você devia ir preso. Sexualização e ecchi são coisas que são quase inevitáveis hoje em dia em anime. E falando de um anime que eu gosto, que é Made in Abyss, e ele não tá fora disso. E não tá fora mesmo. Mas quando a obra tem pontos que se sobressaem, tem personagens legais, tipo, dá pra você tirar o ecchi e a obra ainda ser boa, sabe? Você tem como pular. Só que no Game No Life tem um feito impressionante, que é não ter nada de bom. E tipo, fica difícil de eu falar alguma coisa boa do anime, quando a única parte legal do anime é a abertura. Que não é nem tão boa por causa da música, é boa porque o anime ainda não começou. Bom, eu acho que eu consegui passar toda a minha frustração que eu tenho com esse anime. E eu não continuo aqui porque esse vídeo ia ficar muito longo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu acho que não existe nada melhor do que começar na internet comprando briga com uma comunidade gigantesca de anime. E obrigado por assistir e deixe seu comentário aí do que você acha que pode melhorar. E até um próximo vídeo.